O Brasil esteve entre os países que mais cresceram no mundo de 1930, quando da crise de 29 e 30, de 1930 a 1980, 50 anos de crescimento muito forte, semelhante ao do Japão, semelhante ao da União Soviética. 3 países que mais cresceram no mundo. Nenhum na Europa, nem os Estados Unidos. Ora, mas acontece que tanto o Brasil, quanto a União Soviética, quanto o Japão tinham fragilidades. E aí, em 1980, quando assume nos Estados Unidos Ronald Reagan, um imperialista agressivo, Margaret Thatcher, outra imperialista agressiva na Inglaterra, quando eles assumem, eles partem para uma política extremamente agressiva no mundo inteiro. A América Latina e a África passam por processos de destruição econômica, por desempregos brutais, etc, etc. Sem dizer que assassinaram Torrijos no Panamá, assim como Roldós no Equador. Claro que os Estados Unidos não têm medo de fazer guerras e de assassinar. Pois bem, no caso brasileiro, nos anos 70, quando nós estávamos ainda no milagre, que o Brasil cresceu, como estava dizendo, assustadoramente, brutalmente, gigantescamente, de 1930 a 1980, nos anos 70, o Brasil inaugurava um metrô muito moderno em São Paulo, no governo Geisel, com Olavo Setúbal, o prefeito. Metrô muito mais moderno do que os metrôs que se construíam nos Estados Unidos e na Europa, com tecnologia americana da Westinghouse, mas com fábrica estatal, a Mafersa brasileira. Da mesma forma, construía-se a Ferrovia do Aço, ligando Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Construía-se a usina de Tucuruí. Todas essas obras foram paralisadas a partir de 79 e 80. E o Brasil, então, passou a enfrentar esse estrangulamento que os Estados Unidos impuseram, não só ao Brasil, impuseram ao mundo inteiro, impuseram ao Japão, impuseram à União Soviética, pois o estrangulamento no Brasil significou todas essas obras paradas, e quando Figueiredo assumiu, Figueiredo, general, o último general da ditadura militar, também um general nacionalista, Figueiredo foi colocado diante da possibilidade de realizar uma política recessiva para combater a inflação. Era a proposta de Mário Henrique Simonsen. Recessão, aperto salarial, desemprego, etc. Ele, nacionalista, preocupado, né, chamou Delfim Neto. E Delfim Neto deu conta de enfrentar aquela situação extremamente difícil, porque o Delfim realizou 2 mini desvalorizações e, consequentemente, o Brasil se tornou competitivo em matéria cambial. E nessa hora, as exportações industriais brasileiras, da WEG, por exemplo, de Santa Catarina, ou da Embraer exportando aviões, a WEG exportando motores, essas exportações cresceram exponencialmente. Naturalmente, muitos desses industriais que foram beneficiados não têm ideia de que foram apoiados por uma política nacionalista, que aconteceu de 1930 até 1980, mas ela começou a perder velocidade por conta desse estrangulamento dos Estados Unidos. Suspenderam os financiamentos, o Brasil ficou pendurado em dívidas e tendo que pagar dívidas de maneira, digamos assim, draconiana. Ora, a reação que aconteceu nesses primeiros anos, 81, 82, 83, levaram o Brasil a se recuperar do ponto de vista econômico. Mas as imposições do Fundo Monetário, as imposições dos Estados Unidos, levaram alguns economistas mal informados, mal formados, mal instruídos, a tentar deter a inflação de maneira artificial, com congelamentos que acabaram resultando
essas bobagens no plano real, novamente altamente destrutivo, como eu estava dizendo antes, destruindo, por exemplo, vilares, destruindo as indústrias de autopeças e assim por diante, em São Paulo sobretudo, mas também no Rio Grande, Santa Catarina, etc. Pois bem, diante disso, ficou esse rastro de destruições. Figueiredo, por exemplo, não conseguiu impedir que a Portobras fosse obrigada a comprar equipamentos portuários para o porto do Rio Grande, o que atrapalhou a vida do terminal da Cotrijuí, que acabou prejudicada. Não pôde também impedir que o metrô de Porto Alegre fosse usurpado pela Mitsubishi japonesa contra os interesses brasileiros de construir o metrô de Porto Alegre com a Maffersa. Enfim, começou uma pressão brutal para que o Brasil se submetesse, mesmo contra a vontade dos setores nacionalistas, que acabaram engolfados pela ascensão do Collor e pela ascensão do Fernando Henrique. Fernando Henrique, então, o mais farsante de todos, disse que ia acabar com todos os legados de Getúlio Vargas. Estava na hora de modernizar o Brasil. Ora, nisso, ele realizou uma política de alta corrupção também. As privatizações foram de alta corrupção. Um dos seus auxiliares, chamado Luiz Carlos Mendonça de Barros, passou a ser apelidado de Luiz Carlos Mendonça de Lamas. Foi uma coisa pública e notória, e naturalmente todas essas coisas foram escondidas debaixo do tapete, assim como foi escondido debaixo do tapete as remessas de dólares de Caixa 2 do Banestado, Banco do Paraná, pela agência de Foz do Iguaçu. Quando se fez o inquérito, evidentemente, esse inquérito, por pressão desses vendilhões da pátria, foi engavetado, como engavetaram todos os processos que poderiam acusá-los pelas vendas predatórias que realizaram, da Maffersa, por exemplo, da Usiminas, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Petroquímica, da Petrobras e assim por diante. Pois bem, então, esses privatizadores, essa privatização tucana, aconteceu também em Minas Gerais. Azeredo privatizou e realizou corrupção para se reeleger, o famoso mensalão tucano de Minas Gerais. Na hora de se reeleger, Fernando Henrique foi pressionado para pagar à vista os seus eleitores deputados para lhe dar o segundo mandato. Esses eleitores deputados que foram comprados não queriam ser comprados em prestações mensais, exigiram um pagamento à vista e os tesoureiros Fernando Henrique deram um jeito de fazer o pagamento à vista. Então são esses que são os honestos, e a corrupção da Petrobras é a corrupção mais medonha do mundo. Eles são vendilhões, são farsantes, e está na hora de parar de mentir, de parar de fingir que são honestos, porque na verdade honestidade eles não têm nenhuma. Cabe ao Brasil decidir nas eleições de domingo um destino de corrigir os seus rumos. Por exemplo, ouvindo mais Delfim Neto, que é um economista altamente competente e que poderá dar sugestões indispensáveis para o Brasil voltar a crescer. E ler os escritos de Inácio Rangel, o economista mais criativo e original que o Brasil produziu. Enquanto eles são economistas que pensam em mercado financeiro, pensam em lucro dos bancos. Não tem sentido. O Brasil não merece essa corja de bandidos.